Olá, Simone. Oi, bonita. Vamos começar em 2 minutinhos. Estamos esperando a Fabíola. Oi, Cândia, boa noite. Tudo bom, querida? Nós vamos aguardar 2 minutinhos para a Fabíola tá chegando. A gente andou testando aqui para ver se dá tudo certo, para a gente começar nosso bate-papo. Olá, senhor Tolentino, boa noite. Larissa, nós estamos aguardando um pouquinho a Fabiola chegar. Começar. Oi, Cândia, você viu, Tolentino, que a Cândia está aí também? A Fabiola deve estar entrando. Olá, 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 Fabiola. boa Olha que deu noite, tudo certo. A tudo gente está começando certinho. aqui. Como Olá, Ana Barcela, boa noite, bem-vinda. sejam Que todos muito bom que você está bem-vindos. aí. O pessoal está chegando, não é? Vamos, Isso, a gente acabou de entrar, a Marilei está chegando também, que delícia. Oi, Marilei. vamos aqui acomodando quem está chegando. Boa noite para quem está entrando, não é? Estou dando uma olhadinha Isso. aqui também. Cleverland já entrou, não é? As meninas estão entrando, Marina também. Ah, não vi a Marina. Estou feliz, Patrícia. Já tem alguns alunos meus. Seja bem-vindo, Melk. Aproveite você que tá vendo aí os alunos. Tô vendo. Mames acabou de entrar. Opa! Mamãe está assistindo nossa live. Ah, que delícia! Não é? Que bom. Vamos aguardar só um pouquinho. Ah lá, oi, professor. Olha lá, Fabiola. Melk é um excelente advogado. Não é? Já está hoje trabalhando na área do direito imobiliário, empresarial, fantástico. Um aluno bacana, Ah, muita que gente boa, delícia. não é? Passando aqui por aqui. Assim que é bom. Tem muita gente hoje Sejam chegando. todos muito bem-vindos. Melhor professora de direito de família. Obrigada, Melk. Olha que beleza! A Marilei chegando. A Marilei é uma amiga minha do coral. Ana Regina chegando, bem-vinda, que é uma aluna, uma amiga muito querida. Que ótimo, que maravilha. E vamos botando aqui os corações, gente, para curtir nossa live. É, que é a primeira vez que a gente está se aventurando assim nessa nova tecnologia, eu e Fabiola. Então a gente chamou todos os amigos. Ana Barcela está entrando agora. Sim, muito agradecida, Ana, Pela presença aqui de todos. e pelo Lindas também. Todo mundo lindo. Que bom, não é? E as pessoas estão entrando, né? Aqui hoje nossa intenção é o público da Patrícia, como o meu público, para a gente trocar aqui umas ideias, umas informações sobre as constelações familiares, né? Pode ser que vocês ainda não conheçam, para quem já conhece, tirar as dúvidas. E aqui nós vamos fazer, não é, alguns esclarecimentos nessa área tão maravilhosa, tão linda, tão encantadora, que é o ramo das constelações familiares, não é? Sim, entrando a Fernanda também, a Laura, tem bastante gente chegando. Olha aqui o Mel Encontro que de está amigas. dizendo que você é linda, viu, Patrícia? Ele disse Ah, muito obrigada, que muito assistiu o teste agradecida. nosso ontem. Que maravilha! Ah, então, ontem nós fizemos um teste para quem está chegando agora. Ontem nós fizemos um teste e aí algumas pessoas participaram, entraram e acharam que já era. E a gente falou, não, é só um teste que a gente está se divertindo aqui para ver se estava tudo certo. Eu Exatamente. acho que a gente pode esperar, Fabíola, mais uns 2 minutinhos e aí a gente já começa. O que você acha? Eu acho bacana para a gente cumprir com o horário, não é? Inclusive Exato. a disponibilidade aqui de todos e o nosso horário com o universo, não é?
Exato, exato. E como a gente marcou 8 horas, a gente pode esperar até 8h05, né? 8h06, e aí a gente começa. Ok, exatamente. Está tudo dentro dos horários, não é? Isso é importante. E quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos nessa noite, não é, ao qual nós vamos fazer um papo agradável, tirando dúvidas, não é? Informações sobre as constelações, não é? Que também já vem sendo utilizada também no nosso poder judiciário, não é? E é isso. Muita coisa E boa aqui hoje. eu até hoje, Fabiola, na chamada, eu falei, olha, você que já conhece bastante constelação familiar, venha para papear conosco. E você que não... Olha, a Grace A Corinto Grace está entrando. Que entrando. bom, Grace, bem-vinda, Sim, nossa colega. exato. E aí eu falei isso, né, Fabíola, que quem conhece constelações, venha papear com a gente, que a gente adora, e quem não conhece, vem também. Porque assim a gente vai dando notícias de como isso está acontecendo hoje no mundo, né? As Tá, diferenças e como isso está acontecendo agora, né? correto. Muita coisa que precisa ser vista, que precisa ser divulgada, não é? Exato. Para que a gente Ah, possa a Grace, contribuir, né? exato. Bom, 8h05, podemos começar? O que você acha? Podemos começar nossa live. Então, então, a gente queria começar bem-vindos todos, aqueles que são já colegas, amigos, colegas de profissão, colegas de vida, amigos, né, de várias tribos aí. Então, a gente queria muito agradecer a presença de todo mundo. Essa é uma primeira live de uma série de lives que a gente vai fazer, eu e Fabiola, e possivelmente mais convidados e mais amigos, né? Tem aí várias amigas que são do nosso grupo. E hoje, o tema que a gente escolheu para iniciar é justamente o princípio, o início. Então, o que são as constelações familiares, como elas surgiram. Então, a gente vai abordando desde o começo, para aquelas pessoas que já conhecem, ótimo, a gente vai trocando, e para as pessoas que não conhecem, para dar uma ideia de como isso está acontecendo hoje no mundo e aqui no Brasil. Então, era mais uma coisa bem de começo, para a gente começar a ter uma noção e ir aos poucos aprofundando conforme a gente vai fazendo as lives. Exato. Tá? Então, vamos lá. Eu acho que eu me apresento, vou contar brevemente quem eu sou, da onde eu sou, para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Patrícia Tolentino, eu sou educadora há 30 e poucos anos, trabalhei mais de 20 anos com a educação, com a pedagogia, especializada em primeira infância, em orientação educacional. Fazer a ponte entre o que acontece com a criança e os pais, e professores, né? Sim. Um pouco depois eu comecei a trabalhar com as danças circulares sagradas. Então eu sou uma das dinossauricas jurássicas desse movimento no Brasil. Eu trabalho com isso há 25 anos. Tem aqui até assistindo algumas alunas que dançam comigo há 20 e poucos anos. E paralelamente com isso, as constelações familiares. Então, de verdade, as constelações agregaram as minhas profissões, né? Tanto de educadora, como com as danças circulares sagradas e a constelação familiar. Então, eu venho deste meio, a minha especialidade é lidar com gente, eu gosto de gente. Minha mãe costuma dizer, onde tem gente, confusão, a Patrícia está lá. Gente querendo crescer junto é uma coisa que faz brilhar os meus olhos. E trabalho bastante com consultoria em empresas também, grupos de pessoas em empresas, né? Então, esse é um pouco o meu percurso especializado em desenvolvimento de equipes e em desenvolvimento humano. E aí, queria, por favor, Fabíola, querida, que você se apresentasse um pouquinho, contasse de onde... Eu sou de São Paulo, desculpe, São Paulo capital, nasci em São Paulo e vivo lá até hoje. E então, Fabíola, contar um pouquinho de onde você é, que é de um lugar e um sotaque delicioso, que é música para os meus ouvidos, e um pouquinho do seu percurso para quem está nos assistindo poder saber, por favor. Ok, Patrícia, obrigada. Então, para quem está chegando agora, né, uma boa noite a todos vocês. Eu me chamo Fabíola, falo aqui de Teresina, Piauí. Quero aqui honrar a presença de cada um de vocês, constar também a presença agora há pouco do meu colega de profissão, o doutor Rodrigo, né, uma pessoa maravilhosa, minha prima Renata, acho que minha família Antibas, que mora aí em São Paulo, viu, Patrícia, também está chegando agora.
Olha, Sim, né? Maravilha. Eu também tenho pessoas da minha família que residem em São Paulo já tem um bom tempo. Então, eu sou professora universitária. Hoje também desenvolvo a atividade de advogada, mas agora introduzindo para a área do direito sistêmico. E conforme, não é, você também faz parte do nosso programa de formação, obtivemos, né, a formação agora como consteladoras familiares, algo que vem sendo bastante transformador na minha vida, não é? Esse movimento sistêmico pelo qual eu venho estudando conjuntamente com todas vocês, não é? E tem sido um grande divisor de águas na minha vida, não é? Mostrando, desenvolvendo essa parte, inclusive também abordando a parte do direito sistêmico, que aí, para quem está nos assistindo, já vai ser um outro tema para uma próxima live, não é? Porque a nossa intenção, para todos vocês que estão aqui agora nos assistindo, é um processo de construção, não é? De informações de tudo que é a constelação, como é que ela acontece, as formas que são aplicadas, para quem deve ser aplicado. Então, nós vamos construir a cada encontro, eu e a Patrícia, nossas futuras convidadas, os nossos próximos, não é? Que aqui estarão fazendo parte, o que realmente significa e o que realmente é esse mundo das constelações. Muito grata aqui, Patrícia, por esse nosso projeto, que surge hoje. Nós estamos, foi um período de gestação desse projeto, conjuntamente com as demais colegas do nosso programa de formação. E hoje, não é, estamos nascendo todas essas informações para quem nos segue, não é, sobre as constelações. Então, sejam muito bem-vindos. muito bom, é isso aí. A ideia é da gente começar, como eu disse há pouco, para quem está chegando, começar do básico, contar o que é, como é que pode se aplicar, etc. E a gente ir aprofundando, fazendo encontros, inclusive, que a gente possa fazer exercícios sistêmicos, possa ir multiplicando isso para que todo mundo possa participar. Sim. Certo? Estou vendo aqui que entrou a Tailita, que entrou a Mariana Paunova, bem-vinda, a Raquel, as nossas colegas de grupo, a Marina, a Tailita, a Ana Barcela, a Simone, está todo mundo por aqui. Então, todo mundo muito bem-vindo e estamos muito felizes de poder receber todo mundo e conversar. Então, Fabiola, podia começar contando um pouquinho o que são as constelações, né? Como surgiu, quem é essa pessoa, esse Bert Hellinger, da onde ele surgiu e como é que surgiu esse movimento no mundo? Exatamente, Patrícia. A títulos de informações, nós temos que realmente demonstrar da onde foi que surgiu, e muito bem lembrado, né? Porque nós estudamos muito a pessoa, a figura de Bert Hellinger, um alemão, que durante 93 anos de existência foi aquela pessoa que difundiu o grande precursor das constelações familiares, não é? Que para ele também foi algo muito novo. Bert Hellinger, para quem não conhece, é um alemão, não é? Que serviu a guerra aos nazistas. Ele, infelizmente, enfim, não quero tecer aqui nenhum juízo de valor, mas ele participou da guerra juntamente com os nazistas, e após o término da Primeira Guerra Mundial, ele veio a tornar-se um padre missionário, ao qual desenvolveu durante 20 anos um trabalho belíssimo na África do Sul, não é? Com as tribos zulus, estudando exatamente os comportamentos, não é? Pelo qual é desenvolvido a constelação familiar, que faz com que o estudo das emoções e das energias que conscientemente e inconscientemente acumulamos ao longo da nossa existência. Então, durante 20 anos, juntamente com as tribos zulus, o Bert Hellinger, ele foi o grande precursor e o grande criador desse grande movimento sistêmico que nós já estamos estudando há um bom tempo, não é? Lembrando para quem está nos assistindo, Patrícia, que é uma dúvida que muito acontece comigo. Fabiola, as constelações familiares, elas possuem algo religioso? E eu digo que não. Constelação familiar não tem nada a ver com religião. E algumas pessoas associam as constelações, acho que pelo próprio nome, né? Constelações, estrelas, o céu, enfim, a figura do infinito. Mas não. Constelação, gente, nós trabalhamos com um campo, não é? É física quântica.
é energia, não é? Que nós vamos fazer a movimentação energética pelo qual o nosso organismo precisa de, no mínimo, 21 dias para que todo esse movimento sistêmico seja, não é, instaurado em o nosso organismo, para que a gente procure, não é, de acordo com a constelação a ser realizada, abordar o campo fenomenológico dessa pessoa. Então, para esclarecer o início de tudo isso, não tem religião envolvida. Vocês escutam a Fabíola, só eu que não escuto? Eu estou te escutando, Patrícia. Não estou te ouvindo, você está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Não estou te ouvindo mais. Nossa. Que ficou muda. Seu. Mas eu te escuto muito bem. Vocês estão ouvindo a Fabíola, vocês que estão assistindo? Só eu que não estou escutando ela? Fala aí, Fabíola. A Grace já respondeu, está ok para ela. Não escuto. Está usando algum microfone? Ficou muda para mim. Tem, as pessoas aqui estão falando que está normal, Patrícia. Será que você entra e sai e entra de novo? Para mim, você está totalmente muda. Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ué. Já tem algum movimento? Oh, meu Deus. Para mim, o volume estava ótimo e do nada... Tá, vamos de novo. Vamos lá? Tá ouvindo? Olha, Fabíola. Isso Será é que você sai e entra de novo? Pode ser. Porque eu só estou fazendo leitura labial. Tá, só um minuto. Tá. Vamos convidar a Fabíola de novo. Que assim, talvez... Eu tô muda agora? É, pois é. O que será que eu não tô podendo ouvir? E agora? Ah! Pronto! Aqui não sei o que eu não estava podendo ouvir, mas agora eu posso. Acredito que tem um movimento sistêmico já na nossa Exato, live, mas foram segundos. Eu... Pronto, travou. Pronto. Não, tá ok. Pronto. Foram segundos, mas aí voltou. Você continuou falando e eu não consegui te ouvir. Ok. Muito bem. Todos ouvem, então me ouvem e ouvem a Fabíola? Todo mundo? Responde alguém para mim, por favor. Simone está dizendo que está normal. Ótimo. Então, muito obrigada. Muito bom. Então, você estava dizendo o que eram as constelações, de onde veio e tudo mais, né? Então, alinhavando com a Fabíola, nas questões da constelação, se acredita, o Bert Hellinger era esse missionário que a Fabíola citou, e ele observou que em todos os lugares que ele andou no mundo, na África como missionário, em todas as experiências dele, as dores e as desordens, os sofrimentos eram os mesmos. Não importava se ele estivesse na África, na Europa, onde ele estivesse. E ele acreditava nessa fenomenologia que toda pessoa, quando nasce, quando vem para... A energia da pessoa está vinculada, está entrelaçada, está emaranhada com aquele sistema que ela nasceu. Então, com aquele sistema familiar, o sistema mais restrito e o sistema mais ampliado. Então, claro que é como um novelo de lã. Quando você puxa um fiozinho, todo o novelo se mexe. Então, quando a gente nasce em um determinado lugar, e dependendo das nossas escolhas, a gente está emaranhado aquele contexto que a gente nasceu. E como é que ela chegou no Brasil? Bert Hellinger, então, sistematizou isso a partir da vivência que ele teve na tribo Zulu, como a Fabíola trouxe. Como é que isso chegou no Brasil? Por coincidência da coincidência, estava eu um dia, há 20 e poucos anos atrás, isso vai 2009, me parece. 2009, me parece. Não, 99. 98, 99, olha eu. Estava eu em casa, me liga uma amiga e diz assim, Patrícia, você é uma pessoa que tem muita articulação. Está vindo para o Brasil um alemão que é discípulo de um Bambambam, que está trazendo uma visão revolucionária. E ele é casado com uma japonesa brasileira.
E ela quer muito trazer esse movimento para o Brasil. Só que precisaria alguém para fazer essa produção, organizar os grupos, fazer inscrição, né, pagamento, coffee break, organizar o espaço, fazer a produção desses grupos para ele poder trabalhar. Era então presencial, em grupos. Então, era isso. Você topa fazer? Eu falei, topo. Eu não tinha ideia do que se tratava. Então, esta pessoa é o Peter Spelter, e é o primeiro discípulo do Bert Hellinger que veio para o Brasil. Nesse contexto, casado com uma brasileira japonesa, por isso veio para o Brasil. E aí ele fez vários grupos de pessoas que queriam constelar. Naquela época, em grupo, né, todo mundo, uma constelação do modelo bem lá no comecinho. E aí eu aprendi as constelações observando os milagres e as coisas que ele fazia. Então, só olhando, fazendo a produção, organizando e olhando ele trabalhar, e me apaixonei. A partir desses grupos que ele fez aqui, ele fez bem uns 20 grupos, surgiu o primeiro grupo de formação em constelações familiares do Brasil. E aí a Mimansa veio também, porque a Mimansa também era uma discípula do Bert Hellinger. Então a Mimansa em Goiás, me parece que ela se instaurou, e o Peter Spelter aqui em São Paulo. E eles começaram o primeiro grupo de formação desses vários grupos que aconteceram. Foi inclusive no salão de festas do meu prédio, porque a gente queria o menor custo possível. Foi bem informal. Desses grupos surgiram pessoas, terapeutas, psicólogos, que já estavam com uma visão fora, um pouco mais da caixa, daquilo que que o mercado oferecia para o desenvolvimento humano, e toparam fazer um primeiro grupo de formação. E a partir daí, isso tem 25 anos, sei lá, isso foi modificando e transformando e crescendo exponencialmente. Hoje nós temos constelações de muitos tipos, a gente vai falar daqui a pouco, e muitos grupos, muitas formações de muitos tipos. Né? Então foi uma coincidência de eu ser também uma jurássica dinossaurica, de colaborar, e sempre apoiei as constelações nesses anos todos, cedendo meu espaço em São Paulo e tudo mais, e agora atuando mesmo como consteladora. O pessoal lá das antigas acha que eu sou consteladora desde sempre, né? Não é exatamente assim. Inclusive, o primeiro livro do Bert Hellinger, traduzido para o português, nós que fizemos, nós que trouxemos, assim, eu apoiei a equipe, estive na equipe, né? Então, foi muito interessante como isso chegou no Brasil, aspas por acaso, vai? Dessa maneira, né? É verdade. Bom. E é interessante, então, Patrícia, todas essas suas observações, né, sobre as constelações, que as pessoas precisam ter um pouco mais de esclarecimento do surgimento, para que é que serve. E uma coisa também que a gente precisa esclarecer aqui para o nosso público é que a constelação, ela é uma técnica terapêutica breve e não um processo terapêutico, porque tem muitas pessoas que às vezes querem assimilar o trabalho, uma sessão de constelação, como se fosse um processo terapêutico, né, de uma psicologia. Uma terapia tradicional. Uma terapia tradicional, né, com psicólogos, com psiquiatras, e não é isso. Sim, e mesmo coach, né, Fabiola? Exatamente. Não é? Também não é uma coisa que se assemelha ao coach, então, que às vezes tem uma... Não tem nada, não se assemelha nada à questão de um movimento realizado através de coaching, não é? É uma técnica terapêutica breve, aonde a pessoa do constelado, ele vai trazer um sintoma, um desconforto, que ele, nesse momento, está querendo olhar para isso. É necessário também que a gente esclareça, para quem está aqui presente, de que a pessoa, para ser constelada, ela precisa querer. Mas eu estou com um problema com minha filha, com meu marido, com minha esposa. Eu queria muito que ela fizesse a constelação. Ok, mas a pessoa está disponível para realizar a constelação? Porque ela precisa estar aberta, não é? Para que a gente possa exatamente procurar a olhar esse sintoma, a dor que essa pessoa sente, para que a gente possa, não é, realizar esse movimento. Então, é uma sessão breve, não é? Uma terapia breve de em torno de 1 hora, dependendo de como vai ser mostrado o movimento, porque o universo é sábio. A correção daquele sistema, da pessoa do constelado, de mais urgência, é aquilo que vai ser mostrado para ser tratado o processo de cura que essa pessoa precisa. Às vezes o nosso cliente chega, eu queria tratar como, por exemplo, a insônia. E a constelação vai dando outra coisa, não é? E aí,
aquele tema que ela trouxe, por exemplo, aqui citada a insônia, já vai ser desencadeado para outras circunstâncias. Então, é a urgência principal de que essa pessoa precisa tratar nesse exato momento. Exato. Então, não existe uma pessoa constelar pela outra, ou, né? Cada pessoa tem que constelar por si. E qualquer pessoa pode ser constelada. A gente pode constelar crianças, pode constelar adulto, pode constelar homens, mulheres, qualquer pessoa pode ser constelada e qualquer assunto. A gente vai até dizer disso um pouquinho mais para frente também. Mas voltando um pouquinho, a gente trouxe como Bert Hellinger sistematizou esse movimento no mundo, como é que ele chegou no Brasil, e o que ele dizia, que é um movimento fenomenológico e que a gente lida com a energia, que a energia de cada ser está conectado àquele sistema, a gente já conseguiu entender, ok. Agora, o que ele chegou à conclusão, o Bert Hellinger, de que todo e qualquer sofrimento, desconforto, trauma, cristalização, às vezes, de padrões, estão baseados, de toda a observação que ele fez nas mais diversas culturas, estão baseados em 3 leis. Simples 3 leis, no mundo todo. Então, ele falou toda a desordem está baseado na observação dessas 3 leis, na desordem dessas 3 leis. Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês o que são essas 3 leis. Porque, afinal de contas, pensa bem que todo o sofrimento do mundo e que todo o tumulto, né, que a gente vive, às vezes limitando o nosso desenvolvimento, está baseado em apenas 3 leis, é muito interessante a gente pensar. Então, a primeira lei que o Bert Hellinger trouxe, as leis parecem bastante óbvias e bastante claras, mas nós vamos explicar mesmo assim, né, Fabiola? Claro, com certeza. A primeira lei que o Bert Hellinger, assim, pensou e sistematizou é a lei do pertencimento. Exato. O que significa isso? Parece óbvio. Toda pessoa tem o direito de pertencer ao seu núcleo de origem. Exato. Né? Não importa do que ele seja, toda pessoa a sua veio... família. Exato, toda pessoa veio de um espermatozoide e de um óvulo. Não importa se foi feito in vitro, se foi feito por adoção, não importa. Toda pessoa tem um pai e uma mãe. Nasceu de um homem e de uma mulher. Exato. Não importa as circunstâncias. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas se foi de proveta, mas se foi adotado, mas se foi... Não importa. Exato. Toda pessoa tem o direito de pertencer àquele sistema familiar ou aquele grupo de origem. A sua família de origem, não é? Exato. Isso é a primeira lei. Porque muitas vezes a gente acha, mas isso é óbvio. Mas muitas vezes situações nos são tirados esse direito e aí vão criando as desordens. Eu vou dar um exemplo. A nossa geração aqui passou, pelo menos historicamente, pela Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e no Brasil especificamente a escravatura. Sim. Então, são 3 momentos históricos que pegam um pouco a nossa geração, até avós, bisavós, que muitas coisas aconteceram. Muitos filhos foram paridos e não tiveram pai, porque os pais foram para a guerra. Exato. Muitos filhos foram paridos e o senhor de engenho tirava e dava para sinhar e dava para o escravo, e filhos bastardos. Ou vendia, então, não é? Ou vendia a pessoa como escravo, a venda de escravos também, não é? Acabava exato, aquela criança exato, venda. Então, muitas vezes, esse direito de pertencimento, a gente só está dando alguns exemplos para a gente entender, esse direito de pertencimento foi tirado de alguma maneira circunstancial. Às vezes não é que eu não quero, mas às vezes eu não pude criar o meu filho porque eu fui para a guerra. Exato. E essa ausência, esse corte, essa desordem do direito de pertencer, cria desordens nesse sistema. Que é o que a gente chama também, né, Patrícia, te interrompendo um pouquinho, de o movimento interrompido, não é? Que é o que a gente fala dentro das constelações. Outro exemplo também que a gente pode citar, no caso de uma mãe que ao dar à luz, ela falece. Não é? Então as pessoas pensam, mas ela não teve mãe, a mãe morreu. Como assim não ter mãe? Não é? O nosso primeiro sucesso dentro do mundo das constelações é a vida. Então a vida aconteceu. Independentemente se aquela mãe não pôde ficar viva, mas essa criança pertence a essa mãe. E isso a gente não pode esquecer. Ela foi criada por uma avó, por uma tia, por uma outra mulher, mas a mãe biológica pode ser excluída. Na verdade, dentro das constelações, nós não podemos trabalhar com a exclusão
Porque quem exclui, a desordem já começa, não é? Exato. Toda vez que a gente exclui, por qualquer motivo, por preconceito, por impossibilidade, a gente está criando um emaranhamento, a gente está criando uma desordem. Porque se todo mundo tem o direito de pertencer, ele pertence àquele lugar. Ao momento que a gente exclui, a gente está criando uma desordem. E que às vezes é uma desordem para a nossa vida, e às vezes é uma desordem para outra parte do emaranhado, ou do nosso sistema, ou do novelo. É outra pessoa que se identifica com essa desordem que acaba sentindo isso durante a vida. De algum ancestral que foi excluído e pode gerar essa desordem para as nossas gerações futuras, nossos filhos e sobrinhos, e por aí vai. Por quê? Porque aquela exclusão, ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada, ela precisa ser trabalhada. Eu já peguei situações, Patrícia, em meus atendimentos, geralmente o índice maior de exclusão é de pai e de mãe, não é? Por isso que, ao iniciar o movimento da abertura do campo, nós colocamos, né, a energia do nosso pai do lado direito e a energia da nossa mãe, porque assim estamos vivos. E aí vem aquela história, mas meu pai não prestava, meu pai era uma pessoa agressiva, batia na minha mãe, usava álcool, enfim. Eu não gosto dele. Aí já gera uma desordem. Por quê? De alguma forma, essa pessoa está excluindo. Eu não estou dizendo aqui que você, filho, esposa, tem que amar, adorar essa pessoa do agressor, mas ele precisa ser incluído, porque ali é o seu pai e ponto. Não se discute. Ele também teve os motivos dele para ser essa pessoa, que a gente tem que olhar para trás, o que foi que levou esse pai a esse processo de agressividade. Provavelmente ele tem um emaranhado do sistema familiar. Porque é importante nós esclarecermos aqui, Patrícia, que quando a gente nasce, nós já estamos chegando aqui nesse mundo com uma história que já vem sendo contada lá dos nossos ancestrais. Então, olha o quanto de movimento sistêmico foi gerado para que nós existíssemos. E essa história nós não podemos apagar. Porque se apagamos, estamos deixando de pertencer a alguém que está lá atrás, nossos antepassados, né? Exato. Então, aí a gente já entra... então, essa questão do pertencimento, então, é a primeira lei sistêmica e nesses exemplos todos que nós citamos, é isso. É a primeira coisa, é a gente ter o direito de pertencer. E aí temos vários exemplos de como desordem e de como ordem, né? Mas, nesse exemplo que a Fabiola falou, de a gente já está chegando, porque tem uma história, entra a segunda lei sistêmica. O que é essa segunda lei sistêmica que o Bert Hellinger estruturou? Também parece óbvia, mas a segunda lei sistêmica é o que ele chama da lei da hierarquia. Não hierarquia como a gente conhece de quem manda, me lembra uma coisa militar, me lembra uma coisa de categoria. Não. Hierarquia pura e simples. Sim. Puxando o gancho da Fabiola. Quem chegou antes, abre caminho para quem chegou depois. Exato. Me parece bem óbvio. Né? Então, assim, os nossos bisavós chegaram, depois chegaram os nossos avós, depois chegaram os nossos pais, e porque eles estiveram aqui, se juntaram, eu cheguei. Exato. E daqui de mim para os filhos, etc. Então, essa segunda lei é tão importante quanto a primeira, as três são muito importantes, assim. Essa segunda lei diz que a gente tem que respeitar essa hierarquia, honrar quem veio antes. Exato. Né? Então, isso se dá, por exemplo, quem é o primeiro filho, ele não é nem melhor nem pior do que os outros, mas ele veio primeiro, ele abre caminho para os filhos que vieram depois. Os irmãos que... E a gente consegue alguns exemplos dessa hierarquia também que a gente pode citar. Por exemplo, no meio empresarial, tem bastante constelação sendo feita no meio empresarial. Sim. Muitas vezes, inclusive agora com essa tecnologia muito rápida, se entra numa empresa, uma equipe nova, uma equipe jovem, que vem trazendo uma série de ferramentas novas. Moderna, às vezes também, não é? Está mais moderna essa equipe que está chegando, né? Nós estamos no mundo da tecnologia. Exato. Chega uma equipe moderna ou uma pessoa, etc. E às vezes a gente vê que em vez da empresa ou da área, né, prosperar, a área fica numa estagnação ou ao contrário, ela vai voltando. Por quê?
Porque muitas vezes essas pessoas chegam com uma postura de desqualificar ou de não honrar quem esteve ali. E a gente tem inúmeros exemplos no Brasil, né? Por exemplo, empresas centenárias, que tiveram 100 anos, 200 anos, e que daqui a pouco chega uma nova geração que desqualifica ou não considera, não honra aquele que veio antes. Então, a tendência é criar uma desordem. Não é, de novo, não tem um juízo de valor. Quem é melhor, quem é pior, não é isso, não se trata desse assunto, mas se trata da gente reconhecer, a segunda lei sistêmica é reconhecer que a gente tem que honrar aquilo que veio antes, para que nós estivéssemos. Não é, Patrícia? Precedência, exato. Quem veio antes abre caminho. A mesma coisa, eu citei um exemplo da parte empresarial. Outro exemplo muito claro que a gente vê muito é nas questões das adoções, né? A questão da adoção é os pais biológicos vieram antes. Os pais biológicos são os pais desta criança. Por qualquer motivo, por um ato de amor, esta criança surgiu e por qualquer motivo eles não puderam dar continuidade à criação dessa criança e vieram outro casal, tutor ou pais, ou como quiserem chamar, mas que deram continuidade ao desenvolvimento dessa criança. Então, de qualquer maneira, na grande maioria das vezes, como a adoção é um tabu ainda em 2021, inúmeras pessoas não sabem que são adotadas, ou se sabem, a família que deu sequência a esse desenvolvimento nega a família anterior. Desqualifica a família anterior. Não servia, não prestava, não soube, e por aí vai. Isso, inclusive, cria uma desordem grande. Dentro do próprio direito, não é, que a gente aborda, pegando um pouco aqui do gancho da área jurídica, o processo de adoção para os juízes, promotores, a parte do nosso Poder Judiciário que já atua no ramo das constelações, na área do direito de família, é muito discutido isso e levado muito a sério. Porque, infelizmente, na nossa legislação brasileira, o processo de adoção retira da certidão de nascimento dessa criança, dessa pessoa, o nome dos pais biológicos, gerando, não é, um grande emaranhado, porque sai o nome dos pais biológicos e vai ser feito um novo registro colocando os pais, né, aquele homem, aquela mulher que adota. Então, a gente já está ferindo o pertencimento e a hierarquia, não é? Porque esses pais biológicos, eles precisam ser vistos. Eu não quero aqui dizer para vocês, Fabíola, mas como assim eu estou adotando uma criança, eu tenho que ter contato, manter contato com esses pais biológicos? Claro que não, isso é uma coisa, gente, interna. Individual, pessoal. Pessoal, você tem que respeitar dentro de si, honrar a existência desse pai e dessa mãe biologicamente falando. Porque caso isso não aconteça, a probabilidade dela adotada é de exatamente, né, um grande emaranhado. Porque os pais dela para trás, olhando para trás, meu Deus, cadê meu pai biológico, cadê minha mãe? Então, ela precisa, não é? Os pais adotivos precisam acolher o pertencimento deste homem e dessa mulher que por algum motivo não pôde ficar com essa criança e eles darem continuidade, não é, na condição paterna e materna como os pais adotivos. Isso é muito importante, gente, né? Porque pode ser uma desordem. Então, esses são alguns exemplos, tanto a gente está querendo dar exemplos díspares, só para a gente ir percebendo, tanto na área empresarial como na área de família, e aí a gente vai a cada encontro aprofundando um pouco mais, como essa segunda lei da hierarquia é uma coisa que faz bastante diferença, de simplesmente reconhecer que algo esteve antes para a gente chegar. Quem vem antes abre caminho, tem precedência sobre quem vem depois. Se a gente ficar aqui dando exemplo, nós vamos ficar até amanhã de manhã, porque aí tem os casais que se separam e tem uma primeira família e a segunda família e assim vai. Então essa é a segunda lei, que é chamada lei da hierarquia. E a terceira lei e última...
Antes da gente passar para a terceira, Patrícia, também Diga lá. esclarecer para as pessoas, no caso também de filhos que foram abortados, não é? Porque eles também Sim. pertencem. Tem muitas pessoas que, claro, né, por não conhecerem as constelações, às vezes fala: ah, não, mas eu só tive tantos filhos. E, na verdade, a contagem da existência desses filhos não está devidamente correta, porque tem um excluído, que foram os abortados ou aqueles que não puderam se permanecer vivos, porque vieram natimortos, não é? Enfim, ou de um aborto provocado ou de um aborto espontâneo. Então, nós temos que contar, porque vai gerar um emaranhado, não é? Na ordem de existência e de pertencimento destes filhos. Talvez o irmão mais velho não realmente seja o mais velho. Ele está na condição de segundo lugar. Então, quando ele é colocado primogênito, ele já vem com a carga de peso muito grande, de um emaranhado, porque ele está fora do seu lugar. E dentro das constelações, a gente precisa estar no nosso lugar, de filho, de pai, de marido, de esposa, porque existe uma sequência, tanto pela primeira lei do pertencimento, como pela lei da hierarquia. Né? Exato, muito bom. E a terceira lei, então, é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, essa lei não é um equilíbrio entre o dar e o receber, de novo assim, né? Ah, eu dou 10, o outro tem que dar 10. Não necessariamente eu dou a mesma coisa e nem recebo a mesma coisa da mesma pessoa. Sim. Mas o equilíbrio entre o dar e receber é muito mais energético. Por quê? Quando eu sou uma pessoa, em qualquer relação que eu tenha, de casal, de mãe, no ambiente profissional, com os meus funcionários, não importa. Que eu só dou, só faço, e o outro só recebe, no sentido de ficar só sentado, cria-se uma dívida. Sim. Né? Sim. Então, claro que eu dou um pouco, você dá um pouco. Às vezes eu dou maçã, você dá outra coisa, o outro dá, eu dou conhecimento, você me dá uma outra coisa, e a gente vai trocando e somando, como se fosse uma parede que vai pondo os tijolinhos. Exato. Então a gente tem que estar sempre atento em todas as relações, todas, de qualquer tipo, esse equilíbrio entre o dar e o receber. Exatamente, porque isso quando só um entrega e o outro não recebe, como você muito bem colocou, vai gerando uma dívida. E esse que só está recebendo aqui, não é? Um vai dando e o outro só recebe, ele vai ficando pesado. E por ele não conseguir equilibrar essa dívida, ele se afasta da pessoa. Por isso, Patrícia, citando um exemplo aqui na área dos relacionamentos, às vezes, somente entre o casal, somente um dá. Faz tudo, resolve tudo, não é? Tá sempre atento a todos os detalhes, e o outro ali, não é? Nossa, você não faz nada, enfim, a outra parte que só entrega, ela entrega, gente, em forma demasiada, de forma, às vezes, inconsciente, ela nem sabe o que está fazendo no excesso. Mas a outra parte, ela vai embora, ela se afasta porque ela está tão pesada, a dívida contraída está tão alta, que por ela não conseguir pagar essa dívida, entre aspas, não é? Porque ela não consegue equilibrar a relação, ela vai embora. Os relacionamentos se acabam, não é? Isso é um dos motivos. Às vezes, mas eu não entendo, eu era uma pessoa maravilhosa, uma mulher, uma esposa exemplar, uma mãe zelosa. Eu não sei o que foi que aconteceu que meu marido ou minha esposa se afastou. Talvez por essa ausência do equilíbrio dentro da relação do dar e receber, alguém se sentiu pesado, com uma dívida muito grande. Por quê? Você é melhor do que eu não consigo chegar à sua altura. E por eu não conseguir estar à sua altura, eu me afasto. E aí o relacionamento termina. De duas pessoas que se amam, mas uma é pesada, uma é cobradora e a outra é devedora. E aí não se sustenta. Não é porque um é bom ou outro é ruim. De novo, não tem juízo de valor. Não é juízo. Né? Não é um juízo de valor, mas a relação não se sustenta porque não é uma relação interdependente. A energia não está equilibrada. O casal não anda um ao lado do outro, não é? Um vai à frente, o outro está lá atrás. E aí gera mais a questão. E isso... Diga, Fabiola. Pode falar, amor. Ah, de novo eu não estou te ouvindo. Ficou mudo.
Tô ouvindo Ah lá, você. você me escuta? Escuta. Eu não te escuto de novo, alguma coisa aí. Eu tô aqui quieta, nem mexi, olha só. Uma coisa sistêmica na nossa live hoje, não é? Quer Alguém fazer tá de querendo novo de ser visto. você? Quer fazer de novo de sair, entrar de novo, que Vamos acho que é o lá, mais um segundo. rápido. Sei lá por que que tá acontecendo isso. Pronto. Pois é, alguma coisa está acontecendo aqui. Já, Fabiola deve entrar já. Pronto. Entrei? Ah, pronto, tá vendo? Alguma coisa acontece, do nada eu paro de te escutar, mas a gente clica e a gente volta e pronto. Não tem problema. Isso, aqui a gente. Então, essa questão então, do equilíbrio, essa terceira lei entre o dar e o receber. Então, essas três leis são leis bastante importantes. Então, só recapitulando: a constelação vai observar, a gente vai observar no campo energético o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, a grande maioria das nossas angústias ou dos nossos sofrimentos tem a ver com alguma desordem dessas três leis, tá? Verdade. Então, para esse primeiro encontro, era um pouco esse caminho que a gente queria fazer, dizer o que são as constelações, como elas surgiram no mundo, como elas chegaram no Brasil e baseado em que ela está ancorada. São nessas três leis. E a gente queria, falta 15 minutinhos, Exato. mas vai dar tempo. A gente queria contar um pouco também quais são as modalidades. Pensa bem que esse movimento está no Brasil aí, no Brasil pelo menos há 25, 30 anos, mas no mundo há um pouco mais. Como é nesse tempo todo? Fabiola recusou e saiu. Veja bem que bonito. Ela já vai voltar, gente. Como é nesse tempo todo? Deixa eu ver se eu convido ela de novo. Momento. Venha, Fabiola, não recuse. Vamos ver. Para mim está escrito assim, gente. Fabiola recusou. Sumiu todo mundo? Ah, voltou. Entrei. Para mim estava escrito assim, Fabiola recusou. Eu falei, como assim recusou? Eu não sei, aqui tem um movimento sistêmico, né? Mas não tem problema. Mas A gente vai cuidando dele. a gente vai Então, mudando. exato. O que a gente queria abordar para a gente finalizar, que daqui a pouco, infelizmente, tem uma hora e eles nos desaparecem, nós duas, né, Fabiola? Sim. Quais são essas modalidades? Como é que ela é aplicada? Como as constelações estão sendo aplicadas no Brasil e no mundo já há um tempo e agora na pandemia mais ainda, né? Tudo bem aí, Fabiola? Não sei, aqui tá tendo. Eu só vejo você, eu não me vejo. Ah, mas eu tô te vendo, então você fique tranquila. Isso Se é eu tô te ouvindo, tô te vendo, eu te ouço, eu te vejo e tá tudo Eu lindo. vejo você. Isso, não mexa em nada. Tá ótimo. Então, vamos contar um pouquinho então as modalidades. Iniciou lá atrás, o Bert Hellinger trazia uma carga muito grande para as constelações, lá no início, Sim. da PNL, que é a Programação Neurolinguística, e do psicodrama, que era a representação com pessoas. Então, a grande maioria das vezes era feito em grupo, contava com cada pessoa representava a energia daquele campo. Exato. E tinha muitas frases, scripts da programação neurolinguística. Esse movimento ficou assim por muito tempo. Então, em grupo e usando muito da PNL e da neurolinguística. Com o tempo, o que isso foi acontecendo? Foi transformando um pouco. Sim. Foi o próprio Bert Hellinger, foi retirando um pouco o psicodrama e foi retirando um pouco a neurolinguística, a PNL,
e foi acrescentando a neurociência e a física quântica, como a Fabiola disse agora há pouco pincelada, ela já vai falar. Então, assim, os movimentos foram sendo muito mais fenomenológicos da energia, prescindindo um pouco dessa parte da representação. Exato. Então surgiram as constelações aí individuais com bonecos, Sim. porque os bonecos representavam essas pessoas e essas energias, e daí para frente, já tem uns bons anos, não foi só por conta da pandemia, claro que se acentuou na pandemia, mas já se tem constelações online, constelações com elementos, com objetos, com cartas, com florais, com cavalos, na água, ou seja, abriu-se um leque de possibilidades de como perceber esse campo energético. Exatamente. Então, hoje é feito, hoje já, claro, por conta da pandemia não é mais pessoal em grupo, mas a gente faz pelo Zoom, faz com pessoas, com grupos, ou faz individual. E com elementos, né? Elementos. É bem interessante, Patrícia, essa abordagem, porque no início as constelações utilizavam, como você abordou muito bem, a questão do psicodrama, não é? Que tem aquelas frases, Fabiola, não pode mais utilizar essas frases. É claro que em um movimento, se o constelador se sentir tocado, ele pode utilizar alguma frase, não é? Que cause um impacto naquele momento que a pessoa, o campo está se abrindo. Nós daqui a pouco acabamos de falar uma que é muito tradicional, a nossa frase que sempre falamos, eu vejo você, que é um movimento de inclusão, que a gente fala que aquela pessoa está sendo exatamente incluída, a gente acolhe no coração e na alma dessa família. Mas é claro, não é? Como tudo no mundo ocorre transformações, as constelações também hoje elas são trabalhadas, elas são desenvolvidas de inúmeras formas, conforme aqui a Patrícia colocou muito bem explanado. Não porque existe a pandemia, porque tem gente que pensa assim, mas agora está sendo feita de forma virtual. Não, já tinham consteladores que trabalhavam a constelação, não é? Há muitos anos. Há muitos anos, independentemente da existência da pandemia ou não. Claro que aos poucos também, se é da vontade do constelado, isso também a gente já está voltando aqui, pelo menos em Teresina, Patrícia. Eu já estou com a sala, né, trabalhada para os atendimentos presenciais, porque tem pessoas que preferem de forma presencial. E aí a gente vai abordar de que forma ela quer que a técnica seja utilizada, com bonecos, né, que também são feitos com representantes, a gente utiliza objetos, as cartas terapêuticas, você conhece as cartas muito bem, são fantásticas porque são cartas projetivas. Fabíola, tem alguma coisa a ver com o tarô? Não, gente, não tem nada a ver com o tarô. É uma forma, uma técnica muito importante, muito bem organizada, a gente monta o genograma da pessoa, para quem não conhece essa palavra, é como se fosse a árvore genealógica dessa pessoa, aonde ela é representada, a figura dos pais, a figura dos irmãos, avós, bisavós, enfim, o campo vai estar aberto. E tantas outras técnicas, né? Eu, há pouco tempo, fui a estudar um pouco, não tive a oportunidade ainda, mas tive a oportunidade de conhecer constelações com cavalos, que para mim é algo inovador, não é? Ou seja, constelação são várias técnicas e várias possibilidades que a gente pode fazer, não é? E aqui fica o nosso convite. Se você tem algo, um desconforto, uma dor, agende a sua constelação comigo, com a Patrícia. Fiquem à vontade. Eu quero fazer um movimento com representantes. A gente abre uma sala do Zoom, convida mais as colegas que têm o conhecimento dessa técnica. E aí pode ser perguntado, Fabíola, eu tenho que dizer um tema? Não necessariamente, mas algo precisa ser visto. E você sabe exatamente o que quer ser visto. Às vezes a pessoa vem com uma conversa, não porque a culpa não é minha, não foi bem assim. Ela sabe o que ela veio procurar. Nós, consteladores, temos a percepção do que ela precisa, não é? Exatamente. Mas você tem que estar disponível para ouvir, se abrir para a cura. E não procurar culpados.
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Infelizmente, o Instagram tem essa coisa de que em uma hora ele desaparece com a gente e nós temos 5 minutos. Ok. Então, eu queria, primeiro de tudo, agradecer muito a Fabíola, a mim mesma, pela parceria, porque a gente está se divertindo demais há tempos e a gente resolveu fazer esse bate-papo. Queria agradecer muito as pessoas que estão nos ouvindo, tem muitos amigos meus, da Fabíola, Soraya acabou de entrar, bem-vinda, Soraya, mas nós estamos terminando. Uma E o das que eu nossas queria dizer... mentoras, né? Isso, o que eu queria dizer é que esse movimento, a gente tem a intenção de fazer toda terça-feira às 8 horas, e esse primeiro encontro não deu tempo da gente perguntar, olhar dúvidas, responder dúvidas, interagir, porque era mais um bate-papo, aspas, conceitual, para todo mundo entender, vamos dizer, da onde surgiu, como surgiu no mundo, como surgiu no Brasil, e as 3 leis sistêmicas e como ela é aplicada. Claro, eu sou consteladora, estou à disposição para qualquer pessoa, pode constelar qualquer coisa, desde a venda de um imóvel, um relacionamento, um padrão de sofrer, qualquer coisa pode ser constelada. Fabíola é consteladora, também, tanto a mim quanto ela, nós estamos disponíveis, claro, mas o intuito maior dessas lives é a gente fazendo bate-papos e fazer exercícios sistêmicos por aqui, que aqui todo mundo possa participar também. Sim. Sim. Então, vocês têm aí com certeza o meu Instagram, o Instagram da Fabíola, e a gente vai crescendo indicando. Nem eu, nem a Fabíola, o nosso instrumento maior é o boca a boca. Exato. Né? Exato. Quanto mais a gente puder dizer e ver os resultados acontecendo, isso sim é o que nos enche o coração, é o que nos brilha os olhos. Porque a hora que a gente vê uma pessoa 20 anos com uma questão e que a gente consegue fazer uma elucidação e essa pessoa, né, se liberta e consegue dar um passo adiante, isso é o que vale a vida. Isso é o que vale. Então, desde já eu queria agradecer e me despedir muito a todos os meus amigos e os amigos da Fabíola que estiveram por aqui. Para mim foi uma delícia imensa poder conversar com vocês. Eu vou dar a palavra para a Fabíola, porque acho que daqui 3 minutinhos eles vão nos desaparecer. E nos vemos terça-feira que vem, às 8, muito provavelmente. E quem quiser chamar os amigos, a gente vai aprofundando e tratando de temas que a gente possa discutir e interagir mais com vocês. Sim. Diga lá, Fabíola. De uma certa forma, gratidão a todos vocês aqui que se fizeram presente, os meus seguidores, os seguidores da Fabíola, meus alunos maravilhosos, ex-alunos, colegas de trabalho, minha família que está aqui assistindo, né? Meu companheiro também, que vem me dando muito apoio. E é exatamente isso, gente. O nosso intuito é de manter a frequência nessas nossas lives no mesmo horário, à terça-feira. Se porventura vocês tenham alguma dúvida, enviem um direct para mim ou enviem um direct para a Patrícia. Nós vamos também, ao longo da nossa construção aqui sobre as constelações, abrir caixinhas de perguntas, sugestões de temas, para que a gente possa elucidar aqui com vocês. O nosso intuito realmente é expandir a consciência, não é? Em um movimento em prol da vida, para que nós possamos agregar, não é? E quem sabe elucidar todos esses emaranhados, ou esses desconfortos, esses sintomas, que às vezes a gente não entende nem de onde veio. E as constelações estão exatamente a serviço disso. Porque constelar é revelar, é trazer à consciência aquilo que estava guardado no nosso inconsciente, que é o sistema da família. Então, obrigada a participação aqui de todos vocês. E nos sigam, né? Tanto o meu Instagram como o da Patrícia. Exato. É isso aí. Muito bom. Então, gente, muito agradecida pela presença de todos. Acho que já está parando aqui. Pela presença de todos, e na terça-feira que vem a gente se vê. E aí é isso, a gente pode discutir mais e aí interagir mais com vocês. Já venham com as perguntas de tudo que surgiu hoje, que infelizmente a gente não pôde dar voz, para a gente poder discutir a semana que vem. Fabíola. Gratidão, querida. Beijo, gratidão enorme. Para variar, uma delícia, a gente se diverte muito juntas. É verdade. Para todos que estão aí, beijos, famílias, amigos, colegas, queridos. Curiosos. Boa semana para todos. Vamos curtir a lua, que a lua está cheia, maravilhosa. É verdade.
Gratidão Tá a certo? vocês. Boa semana, minha Boa gente. semana. Boa noite. Boa noite.